É com grande satisfação, com muito orgulho, com muita honra que tenho essa tarefa, né? E dizer da minha alegria por estar mais uma vez abrindo um evento, neste momento OEB, em parceria com a FIA, através do Procede, cujo coordenador é o professor Almir, que tem o papel desse momento OEB é dele, é do professor Almir. Ele me concede este momento aqui de eu abrir, com mera, enfim, na verdade, nem seria necessário, porque é ele que tem todo o trabalho, junto com a professora Selma, a equipe toda do Procede, a Monique, Carol, enfim, é uma equipe fantástica que está colaborando conosco aqui, né, na ordem, né? Então, abrindo, eu cumprimento todos os colegas, as colegas economistas, e permita, em particular, dar um forte abraço no Marcos Calheiros. Ele é presidente do Conselho Regional de Economia do nosso querido estado de Alagoas, sempre prestigiando esse momento OEB. Calheiros, muito obrigado por sempre estar conosco nesses momentos tão deliciosos, né, tão maravilhosos que estamos vivendo. E dizer da minha alegria de poder dizer, olha, um dos nossos habituais, né, convidados, o André Vaccaro, hoje está na condição de palestrante, né? Ele está aí em Miami, né? Já contou belas coisas sobre o lugar que ele mora, e hoje ele vai nos brindar, é a primeira, pelo que eu já percebi, vai nos brindar com a primeira das palestras sobre Business Plan, abrindo mercados e ampliando fronteiras, ou seja, o plano de negócios como instrumento de abrir mercados e ampliar fronteiras. Não tenho, professor Almir, o mini currículo do nosso querido palestrante, então vou pedir para o colega que, por gentileza, faça a devida apresentação. Então, saudações a todos. Obrigado, professor André, por estar conosco nesse momento espetacular que estamos vivendo. Obrigado, professor Manolo. Obrigado, professor André Vaccaro. É muito importante. Essa parceria da Ordem dos Economistas com a FIA, com o Procede, é uma parceria exitosa, e temos muito a contribuir reciprocamente para a sociedade, para o público nosso, da Ordem dos Economistas e da própria FIA. O professor André Vaccaro tem um belo currículo que eu gostaria de apresentar, administrador de empresas que já está conosco. Isso é importante observar que os administradores de empresa também podem ser associados da Ordem dos Economistas. Então, é um recado aí para aqueles que ainda não são e que sejam também de formação administradora de empresa. Tem um espaço muito importante eles esperando. Administrador de empresa com MBA Executivo Internacional, na FIA, o professor André Vaccaro, e vários outros cursos de pós-graduação. 28 anos de experiência prática com enorme espectro profissional. Professor universitário por 19 anos em diversas disciplinas e diversas instituições, membro atuante e diretor regional nos Estados Unidos da Associação Brasileira de Consultores, a famosa ABCO. Também membro atuante da AMA, American Marketing Association, ou AMA, diretor nacional do IMC, nos Estados Unidos, Institute for Management Consultants, também nos Estados Unidos, uma das maiores instituições mundiais, no caso, 45% do mercado mundial de consultores. Ocupou uma grande quantidade uma grande quantidade de empresas, como a Intel, Sky, AT&T, Telefônica, Citibank, Oi, etc., né? Consultor de empresas, sempre nesta área, ajudando os empresários que desejam investir, principalmente em negócios nos Estados Unidos, com o Business Plan. E é exatamente isto. E aí o mais importante de todo esse currículo, que eu queria, não menos importante os demais, mas importante dizer que o professor André Vaccaro é o representante na Flórida da Ordem dos Economistas do Brasil, para nosso orgulho, professor Manolo, maravilha, né? E que hoje nos brinda, no próximo evento OEB, com justamente o Business Plan.
Professor Vaccaro, então, com a permissão de todos, a palavra está com você, professor. Muito obrigado, professor Almir, nosso querido professor Manolo, nosso presidente, professor Almir, vice-presidente, professora Selma, vice-presidente, nossos colegas aqui presentes, Monique, que sempre nos ajuda bastante aqui em todas as nossos bate-papos. Pessoal, boa tarde no Brasil, né? A gente está 1 hora atrás aqui, então aqui é bom dia ainda, mas aí já é boa tarde. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver aqui, vamos compartilhar aqui a apresentação. Gostaria de agradecer, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. E, bem, vamos conversar um pouquinho sobre business plan e agradecer especialmente para a professora Selma, que se não fosse a professora Selma, não estaria aqui hoje atormentando vocês, então a culpa é dela, tá? Então, vamos lá. Conversar um pouquinho sobre business plan, né? Então, a ideia é a gente conversar hoje e conversar no nosso próximo encontro também sobre o business plan, que é aquele negócio, né? O pessoal fala assim, o business plan, bom, começa que já fala inglês, já parece mais complicado, né? Business plan. Obviamente, nossos colegas têm um conhecimento maior, mas é muito normal, eu estava comentando com o professor Almir, é muito normal a gente encontrar no mercado grandes executivos em grandes empresas, em posições de diretoria, que muitas vezes se confundem com o que é um plano de negócios, né? Quando um empreendedor, às vezes, de pequeniníssimo porte, que está começando com a empresa dele, ele precisa fazer um plano de negócios, muitas vezes, para levantar fundos, né, para levantar recursos para o negócio dele. Mas, enfim, vamos adiante. E abrindo mercados e ampliando fronteiras, né? Para você entrar num novo mercado, você tem que entender onde é que você está pisando, né? Então, só para dar um highlight aqui dessa questão de abrir mercados, eu sempre falo, olha, vai entrar no mercado novo, no mercado americano, por exemplo, é um mercado super atraente, muito atrativo, um mercado que você tem o maior mercado para consumo do mundo, né, receptivo. A China é muito boa, mas a receptividade não é tão grande. Mas, então, você tem empresários do mundo inteiro falando, vou vender nos Estados Unidos, vou entrar nos Estados Unidos, as barreiras são baixas de entrada, então é um mercado que se torna extremamente competitivo. Você fazer um erro na entrada no mercado, muitas vezes pode custar muito dinheiro para você, e também custa a oportunidade, né? Então, a gente sempre fala, vai entrar no mercado, então vamos fazer direitinho, vamos planejar. Vamos entender como é que funciona e planejar. Então, o business plan ele tem essa função, né? Vamos falar rapidinho aqui o que a gente pretende fazer hoje, né? Qual a nossa agenda. Antes, deixa eu colocar o meu tempo aqui para não falhar. Isso aqui é uma maravilha, viu, professora Selma? Eu ganhei do meu filho. Ele ajuda a controlar o tempo aqui. Então, pessoal, hoje, para que a gente necessita ter um business plan, né? Quais as funções do business plan? Muitas vezes eu vou falar business plan e outras vezes eu vou falar plano de negócio também. Então, qual a sua versatilidade e adaptabilidade que ele precisa ter na hora que você está pensando na construção do business plan, né? E o business plan em si, né? Qual a estrutura básica do plano de negócios? Eu vou passar todo mundo aqui para cima, porque aí eu consigo olhar para a câmera, fica melhor. Ok. E a estrutura básica do plano de negócios. Na próxima semana, a gente entra um pouquinho mais, na outra semana, a gente entra um pouquinho mais no desenho de modelo de negócio, no modelo operacional e no modelo financeiro, né? Que aí o modelo financeiro, para o pessoal, para os economistas, para os contadores, quer dizer, é uma coisa bem tranquila. Ok? Mas existe um truquezinho aí no meio do caminho, que é você conseguir aliar o modelo operacional com o modelo financeiro, né? Mas, enfim, vamos adiante. Então, esse rapaz aqui, muitos de vocês conhecem, e a questão do plano de negócios, do planejamento, de você abrir, de você começar um negócio, aqui nos Estados Unidos, existe, talvez mais do que no Brasil, a cultura de você trabalhar com o planejamento, com o business plan, quando você está abrindo um novo negócio. Também porque o governo americano, ele dá muito suporte para os empreendedores aqui. A gente tem cerca de 35 milhões de empresas nos Estados Unidos. Desses 35 milhões, só 22 mil não são consideradas pequenas empresas. Então, a gente está falando de 99,9 alguma coisa de empresas de pequeno porte aqui nos Estados Unidos. Isso dá 52% do PIB americano e emprega 48% da mão de obra economicamente ativa do país.
Então, é um país que dá muita condição para o empreendedorismo, e quando a gente fala em business plan, a gente está falando em um ponto inicial para o empreendedor americano. Então, o governo americano, ele pede, ele financia muitas atividades do empreendedor aqui. Ele tem uma estrutura que é essa aqui, ó. Na verdade, isso aqui é o SCORE. O SCORE, na verdade, ele faz parte de uma estrutura chamada SBA, Small Business Administration. O SBA aqui, ele seria o nosso SEBRAE somado com o nosso BNDES, só que no tamanho da economia americana. Super poderoso, foi criado em 1956, aqui quando se criou o Small Business Act, que é o conjunto de leis que regula as pequenas empresas. Então, assim, 23% do orçamento federal, que das empresas, logicamente, da esfera federal, obrigatoriamente tem que ser utilizado com pequenas empresas. Tem que ser utilizado, essa é a meta deles anual. Muitas vezes não conseguem bater essas metas. Então, eles criaram o SBA, o Small Business Administration, para o quê? Para você educar, para você dar condições, para você poder fazer empréstimos para esses empreendedores poderem prestar serviços para o governo. Então, o governo falou, ok, a gente tem esse dinheiro todo aqui que tem que ser colocado para empreendedores, porque é um país do empreendedorismo, etc. Só que eles não têm, muitas vezes, condições técnicas de poder utilizar esse dinheiro, porque eu preciso de uma análise de fluxo de caixa, eu preciso ter as projeções do cara, eu preciso de um plano de negócio para entender como ele vai trabalhar, né? Para isso se criou o SBA. Eu sou voluntário também no SBA, no SCORE, que são 16 mil consultores voluntários para essas pequenininhas empresas aqui. Então, eu trabalho com algumas prefeituras aqui da região, ajudando nessa parte de educação dos pequenos empresários. Esse senhor aqui falou um dia, olha, onde quer que você veja um negócio de sucesso, pode acreditar que ali houve um dia uma decisão corajosa. Nosso querido Peter Drucker. Então, assim, se tem duas pessoas, dois grandes gurus que eu respeito demais, eu sigo demais, um deles é o Peter Drucker e o outro, nosso querido professor Philip Kotler, com que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente aqui em Sarasota. Enfim, aí a gente fala, mas para que eu vou ter um business plan, né? Um empreendedor, ele é diferente, um bicho diferente muitas vezes da gente que está mais acostumado com planejamento, com cálculos e etc. O empreendedor, ele fala assim, eu tenho uma ideia de negócios, ou eu fiz uma invenção, eu vou sair vendendo isso aqui, arregaça a manga e sai fazendo. Normal. Essa é aquela. Se a gente lembrar daquela questão do perfil PAEI, vocês lembram disso? Perfil produção, o cara administração, então ele controla um pouco mais, empreendedorismo e integrador, então são os quatro dentro do PAEI, são os 4 aspectos que um profissional pode ter. Então, esse cara, o empreendedor, é um E gigante dentro do perfil dele. Ele vai sair fazendo, arregaçando as mangas com pouco ou nenhum planejamento. Então, isso é muito normal acontecer. Aí, aquele negócio, onde é que você está agora? O business plan ele serve para ajudar a gente nisso. Onde é que você está agora? Ok? Aonde você quer chegar? Quando você quer chegar e de que forma você vai fazer isso? Né? Tem uma ilustraçãozinha muito bacana aqui da Alice nos Países das Maravilhas, que fala assim, a Alice pergunta para o gato, qual caminho que eu devo pegar aqui? Que estrada que eu devo seguir? Aí ele fala, bom, depende de onde você quer chegar. Ele falou, eu não sei onde eu quero chegar. Então, não tem importância, qualquer estrada que você pegar serve, porque você não sabe onde quer ir. Então, o business plan ele tem essa função. Essencialmente, ele vai, até costumo brincar com os arquitetos, né? Ele fala assim, é que nem um arquiteto, quando ele imagina um prédio, está na cabeça dele. Ele imagina, ele começa a desenhar, quando você vai ver, esse prédio já está implementado, está lá, existe, é físico, você encosta nele. Então, o business plan ele é muito isso, você vai fazer a sua empresa tornar realidade. Ok? Então, muitas vezes, uma startup, né, que a gente fala, startup, aqui nos Estados Unidos, os bancos dizem que startup é toda empresa com menos de 3 anos. Então, só para colocar aqui o padrão que é utilizado. Né? Então, olha, eu tenho uma ideia de negócio, ok? Você vai precisar de um business plan. Eu preciso que alguém financie, minha ideia é maravilhosa, tal, vai vender para caramba, vamos estudar, vamos analisar. Ou se não, eu identifiquei uma oportunidade no mercado. Essa oportunidade, ela pode ser, não necessariamente uma coisa nova, ela pode ser, de repente, uma oportunidade de uma empresa que já está ativa, certo? Então, a empresa tem, sei lá, 3, 4 concorrentes no mercado. Vamos dizer que é uma empresa que tem poucos concorrentes. Aí, de repente, um dos concorrentes dessa empresa sai do mercado, fechou as portas, pandemia, ou teve algum problema, sai do mercado e deixou, sei lá,
20% do mercado desatendido. Isso é uma oportunidade também. O que você vai fazer? Você vai construir um plano de negócios, né? Muitas vezes o pessoal nas empresas fala assim, vamos fazer um PL disso. Não é só o PL que a gente tem que ver, mas vamos construir um plano de negócio para poder aproveitar da melhor forma essa oportunidade e poder acolher esses clientes que ficaram desatendidos. É uma oportunidade. Né? Outra oportunidade é a diversificação. Eu quero diversificar os negócios da minha empresa, né? Eu gosto dessa imagem dos ovos, né? A diversificação, ela tem que ser feita com muito critério, com muito cuidado, mas é sempre aquele negócio, a gente não pode colocar todos os ovos numa cestinha. Isso quando eu estava comecinho na carreira, foi um grande engenheiro, amigo meu, que me falou isso em inglês. Ele falou, André, you cannot put all your eggs in one basket. Com esse sotaque inglês. Então, você não pode colocar todos os ovos na mesma cestinha. Então, a questão da diversificação é uma questão sempre a ser analisada com cuidado. Tem a ver com a estratégia da empresa, logicamente. Se eu tiver nichado e minha estratégia é essa, eu vou trabalhar só aqui, paciência, não vou diversificar muito. Mas é uma coisa que, na diversificação, traz a gente essa necessidade de você ter um plano de negócios. Você vai diversificar, mas às vezes pode ser um mercado novo para você. Você conhece esse mercado, você entende como ele funciona, a gente tem que estudar isso. Ó, esse senhor aqui, que alguns de vocês conhecem, né? O senhor Warren Buffett, ele é um cara, assim, na diversificação, ele é um dos melhores que tem. Então, a Berkshire Hathaway é uma empresa de seguros dele. Então, ele tem aqui o Império da Berkshire, esse aqui. Então, ele tem a parte de seguros aqui, ele tem a parte de utilities, energia, estradas de ferro, ele tem serviços e retailing, ele é muito forte na parte de imóveis, né? Na parte imobiliária, real estate, manufaturas, e ele tem participações indiretas nessas outras empresas. Então, é um baita de um império, né? O cara trabalhou para isso também, trabalhou muito duro. Então, quando a gente fala em diversificação, você pode ter certeza que cada logo que a gente está vendo aqui, cada um deles tem um plano de negócios. E esses planos de negócio, eles vão se encontrar em divisões que tem seu plano de negócio, que vai se encontrar no final, no fechamento, né? No modelo financeiro, a gente vê isso bastante quando a gente está trabalhando com corporações de grande porte, né? Outro que gosta de diversificar é esse cara que é um dos gênios da atualidade aqui. Que é o nosso querido Elon Musk, bastante controverso, né? Então, ele é um cara que ele criou aquele PayPal, né, de pagamentos, tal, vendeu. Hoje, ele tem o quê? Ele tem a Tesla, né? Não vou nem entrar aqui, faz cada uma empresa, vocês sabem. Só tem umas outras aqui que são mais curiosidade. Tem a Tesla, ele comprou o Twitter, foi uma compra bilionária, literalmente, centenas de bilhões. Ele tem a SpaceX aqui, que reacendeu a exploração espacial, e ele tem uma empresa chamada Boring Company, que muita gente não conhece. A Boring Company é uma empresa de túneis. Então, ele tem uma das visões dele é que ele vai interligar as principais cidades dos Estados Unidos através de túneis subterrâneos, onde você vai poder chegar a velocidades de 700 km por hora. Então, essa é a empresa dele, Boring Company. Vai dar certo, não vai dar certo, a gente não sabe. Empreendedor, não é empreendedor, ele tem que meter os peitos e arriscar. Cai uma vez, bate a poeira, levanta, cai outra, bate a poeira de novo, e uma hora acerta, né? Esse aqui, ele costuma acertar bastante, viu? Esse rapaz. Ele tem uma outra empresa chamada Neuralink, que é uma empresa que faz implantes neurais para você, mais ou menos vocês lembram daquele filme, acho que é Johnny Mnemonic, se não me engano, que o cara faz download de informações para o cérebro. Então, a Neuralink, ela tem alguma coisa, não digo exatamente nesse sentido de fazer download para o cérebro, mas são implantes cerebrais. Ele tem Starlink, que são satélites de órbita baixa, que a gente vê, inclusive, os satélites aqui a olho nu, né? E tem uma empresa aqui que se chama Sun City, se não me engano, não lembro exatamente o nome, que é essa empresa de energia solar, de painéis solares e baterias solares. Se a gente for ver qual que é o negócio forte, grande do Elon Musk, está muito ligado a baterias, acúmulo de energia solar aqui, acúmulo de bateria aqui, a utilização de baterias no espaço, que é uma dificuldade enorme que tem, mas enfim, vamos voltar para o business plan. Esse cara aqui, ele diversifica bastante. Ele tem um alto risco nas empresas dele, né? Tem uma coisa que os economistas gostam muito de falar, a questão da associação do risco, e, né, quanto maior o risco, maior
a possibilidade de lucros, enfim. E outras pessoas necessitam realizar uma mudança no seu negócio. Cara, se eu não mudar meu negócio, eu vou morrer, né? Então, a diversificação, ela pode... ou melhor, quando você tem essa situação, você pode diversificar, ou deve diversificar, enquanto você tem já uma empresa gerando o recurso que te possibilite você tirar essa dependência estratégica que você tem da sua receita, do teu faturamento, de uma empresa que tem um período de vida tendendo a diminuir. Então, a gente está falando em indústrias, mais fortemente indústrias, por exemplo, do tabaco, né? Existem campanhas muito grandes de que a gente chama de demarketing, de reduzir a utilização de tabaco, etc. Então, obviamente, se a minha receita vem toda de tabaco, eu vou diversificar nesse sentido, criar outras empresas utilizando os recursos que tabaco deixou para mim. Então, bem, se a minha empresa vai morrer, não tem jeito, eu vou precisar fazer uma mudança no meu negócio. Se eu vou precisar fazer uma mudança drástica, eu tenho a questão de gestão de mudanças, risco, uma série de coisas, e eu vou precisar entender quais os caminhos que eu tenho para fazer essa mudança. Para isso, um business plan. Okay? Só que geralmente é isso que a gente encontra. A pessoa fica, vamos pensar no empresário pequeno, no pequeno empreendedor, fala, caramba, como é que eu começo, para onde eu vou, etc. Então, o ponto é esse, onde você está hoje e onde você quer chegar. Então, o plano de negócios, de uma maneira geral, ele te dá essa direção, você tem uma direção. Agora, é muito difícil a gente ter um plano de negócios realista que tivesse uma previsibilidade de uma Covid. Ok? Eu lecionei uma matéria na FAP, lá na economia, lá em relações internacionais, né? Espera aí que fez um dedinho positivo aqui. Em relações internacionais, que foi análise prospectiva, né? Então, em análise prospectiva, a gente tem os wild cards, aquelas coisas, né, extremas. Então, dificilmente você vai colocar num business plan um wild card e fazer a não ser que você esteja realmente fazendo uma análise de riscos profunda, né? Então, o plano de negócio ele vai te dar uma direção, mas ele não vai conseguir prever tudo. Normal isso. Agora, essa direção é legal porque, mais do que uma bússola, o plano de negócio ele acaba sendo um GPS, porque o GPS te mostra o caminho, né? Fala, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois entra à direita, entra à esquerda, tal. Então eu prefiro muito mais do que a bússola, eu prefiro a questão do GPS aqui, inclusive porque às vezes a gente vai no GPS, aí a gente vai entrar à direita, a rua está fechada. O que você faz? Você muda o caminho, ele te traça um novo caminho. O business plan é assim também. O business plan não é um bicho escrito na pedra, obviamente. A gente tem sempre que estar reavaliando e reanalisando, porque a empresa é viva, a empresa é um ser vivo, o mercado é um ser vivo, os concorrentes são seres vivos, então a gente tem sempre que estar reavaliando. O legal é que o business plan ele vai refletir as suas decisões estratégicas. Então, dentro do business plan, você tem um módulo onde você vai falar sobre a estratégia que você tem. E aquele negócio, quando a gente fala em estratégia, é muito engraçado isso, tragicômico, vamos dizer. Às vezes a gente encontra grandes empresários e fala assim, olha, cara, esse negócio de planejamento estratégico, isso é papagaiada. É papagaiada, isso aí serve para nada. Tá bom. Pequenos empresários falam, não, planejamento estratégico não é um negócio para mim, isso aí é para empresa grande, porque o nome parece complicado, ele não é um nome que diz muito claramente para o que ele existe, né? E no planejamento estratégico a gente define claramente a missão, a visão, os valores da empresa. Isso é importante porque um empreendedor ele vai ser tentado a alterar o seu caminho, alterar a visão que ele tem, sair da sua rota milhares de vezes durante o início de um negócio. Então, o business plan ele serve para a gente para revisitar esses pontos se a gente ainda não construiu. Então, eu vou revisitar a missão da minha empresa, os valores que eu tenho, os valores que eu acredito, os limites onde eu vou poder trabalhar para buscar a minha visão. Visão já é mais temporal, eu quero daqui a 5 anos, eu quero estar como entre os 3 maiores fabricantes de caneta dos Estados Unidos, ok? Então, essa é a minha visão. Eu vou traçar um plano, o business plan vai fazer isso, em direção a essa visão, né? Óbvio, tem ferramentas que vão nos ajudar, como o Balance Scorecard, que vai ver aqui os 4 aspectos financeiros, processo de negócio, o aspecto de cliente, o aspecto de capacidade organizacional, que também muita gente, que é o aspecto de recursos humanos, né? Muita gente fala que é desenvolvimento esse aspecto do Balance Scorecard,
que vai, obviamente, definir os objetivos, onde a gente vai traçar metas e planos de ação, mas não vamos entrar no planejamento estratégico, só para lembrar que no plano de negócios, a base é essa, a gente tem que sair de o que a gente quer, o que a gente é hoje e aonde a gente quer chegar, simples assim. A gente vai fazer uma viagem de São Paulo para Salvador, ok? Legal, é uma viagem que tem mais de um dia, então eu vou parar e vou planejar essa viagem, eu não vou simplesmente pegar o carro e sair. Né? Vamos ver aonde é que eu vou reabastecer, que estradas que eu vou pegar, eu vou ter que pernoitar no meio do caminho, onde eu vou dormir, que hotel que vai ter, etc. Né? Para que a gente não seja pego desprevenido no meio do caminho. Então, o planejamento ele é bom, sim. Chato, viu? Falar para vocês, é chato planejar. Empreendedor não gosta, é chato. Mas alguém tem que fazer isso para eles, né? Então a gente está aqui para isso. Então, quais empresas necessitam ter um business plan? Isso o pessoal sempre fala. Bom, empresas que estão em fase de início, as startups, né? Como a gente já falou aqui, empresa novinha, tal, empresa que vai começar e vai buscar recurso para isso. Pô, essencial, né? Muitos de vocês assistiram, né? A maioria já deve ter assistido o Shark Tank. Eu adoro o Shark Tank, eu acho sensacional, porque ele lembra muito da necessidade que a gente tem de ter um business plan estruturado. Empresas já estabelecidas também. Né? Empresas de pequeno porte também, empresas de médio porte também, empresas de grande porte também, empresas de capital fechado também, de capital aberto, empresa familiar, todas. André, você está puxando a sardinha, né, para o teu lado da fogueira. Claro que sim, mas é verdade, ué, que eu posso fazer. É verdade, todas as empresas precisam ter. A gente tem que fazer o planejamento. Alguns benefícios, né? Ele faz a gente visitar todos os pontos relevantes de decisão para implementar um negócio, planejar como a empresa vai funcionar, ou a mudança, como a gente falou. Às vezes eu vou aumentar a produção da minha fábrica, então eu tenho que entender como é que eu vou fazer isso, eu vou atender a um novo mercado, vou entrar em um novo país. Para isso, eu preciso entender como aquele país funciona e os impactos que isso vai ter na minha empresa, inclusive os impactos na minha produção, na minha fábrica, né? O desenho do modelo de negócio, né? Então, você vai desenhar como a tua empresa se relaciona com o meio em que ela está inserida, análise estratégica e o funcionamento do modelo operacional, né? As análises estratégicas a gente falou um pouquinho, funcionamento do modelo operacional. É importante para a gente entender a inter-relação entre... É muito fácil com os números, né, professora Selma, professor Almeida, muito fácil a gente com os números, a gente entender a inter-relação entre os departamentos da empresa, né? E o desenho do modelo operacional e financeiro juntos, integrados, né, que é o grande desafio. Entender o ambiente onde a empresa está ou estará inserida, no caso de uma abertura de mercado, meus clientes que vêm para cá e falam, você quer entrar nos Estados Unidos? Eu falo, beleza, então vamos entender a tua operação no Brasil, vamos entender a operação, como aqui os Estados Unidos, como o mercado funciona, concorrentes, tal. Analisar a viabilidade do mercado, viabilidade de mercado e financeira de uma empresa ou de um projeto. Ou de um projeto também. Eu tenho empresa, eu não estou fazendo uma grande alteração, mas tem um projeto novo que eu vou fazer. Esse projeto pode ser, muitas vezes, uma joint venture com uma outra empresa, mas vamos lá, a gente tem que entender como o bicho vai funcionar. De uma maneira, é isso, né? Ele pode servir como instrumento de análise para captação de capital de terceiros, muito, né? Vou buscar dinheiro no mercado, de family friends, que a gente fala, seed money, né? Bancos, instituições financeiras, também os grants, aqui tem muito disso, o subsídio. O governo fala assim, eu preciso de uma empresa de tal jeito, né, nessa região, então eu vou bancar alguém que queira fazer isso. Então, um exemplo de grant, né? E outras necessidades de captação de terceiros, possibilidades. Como ferramenta de gestão, para eu tocar minha empresa, sem sombra de dúvida, e uma ferramenta de análise para atender a outras finalidades, como captação de sócios. Cara, eu preciso de um sócio para entrar na minha empresa que me ajude, que conheça mais do mercado tal. Ok? Então, eu vou desenhar o business plan e mostrar para ele como funciona o meu negócio e entender se ele pode vir a ser um bom sócio. A parte de mergers, fusões e aquisições aqui, mergers and acquisitions, e imigração tem muito cliente de imigração. Trabalho para diversos escritórios de imigração aqui nos Estados Unidos, que o cara vai fazer um visto de imigrante para cá, um visto de investimento, ele precisa montar um negócio, e ele precisa mostrar para o governo americano que esse negócio dele é de interesse nacional aqui para os Estados Unidos para conseguir um visto, né? Eu vou correr um pouquinho, que olha, tem mais uma quantidade aqui, tem 11 minutos. Então, a questão de versatilidade e adaptabilidade.
É importantíssimo que o business plan, você fala assim, tem uma formulinha para fazer? Tem uma formulinha para fazer, mas a gente tem que ter a questão da versatilidade e da adaptabilidade, porque o business plan, ele precisa... a gente tem diversas finalidades do uso do business plan. Então, se a gente for construir um business plan, uma ferramenta, tá? Não estou falando do negócio como um todo, a ferramenta business plan, com a finalidade de captar investidor. Então, eu vou fazer um business plan para fazer uma apresentação para venture capitalists, etc. A visão que eles querem ter do seu negócio é diferente se eu tiver um business plan para captar com family friends. Se eu tiver um business plan que, de repente, precise de uma visão muito mais mercadológica do que uma visão financeira. Então, um venture capitalist, ele vai querer ver detalhes do financeiro, óbvio. Então, o que a gente tem que fazer no business plan, a gente vai... a realidade é sempre a mesma, a gente não distorce a realidade, mas a gente, no discurso, no storytelling do business plan, a gente tem que mostrar o que a pessoa quer ver. Ela quer fazer uma análise financeira mais detalhada. Então, eu vou entrar no aspecto financeiro com muito mais detalhe quando eu for mostrar para analistas de venture capital. Agora, se eu estou para family friends ou para um sócio que eu quero entrar, talvez a visão de mercado seja mais importante, então eu vou concentrar mais esforços nisso, né? Então, a narrativa é muito importante, né? Ele tem que falar o idioma do público que o analisará, que é isso que a gente está falando, e preparado de acordo com o seu objetivo para poder cumprir isso que a gente está falando, captação financeira, aprovação interna de projetos, né? Então, às vezes, eu estou muito mais preocupado com o ROI que isso vai me dar do que eu estou preocupado com o impacto mercadológico, a pessoa que vai precisar fazer a aprovação. Então, óbvio que eu vou dar para ele mais argumentos sobre o que ele quer analisar. De novo, não se distorce de maneira alguma, é totalmente antiético se distorcer uma realidade para que a gente tenha uma aprovação, porque eu estou falando coisas que o cara quer ouvir. Eu estou mostrando a ele o que ele quer ver, é diferente. Estou deixando claro isso. Então, outros objetivos, como a gente falou, imigração, sócio, etc. E essa versatilidade ela tem a ver com o storytelling, com como você vai falar, como você vai contar a historinha, né? Então, tá. Aí, vocês falam assim, poxa, André, caramba, você está falando um montão você não mostrou para a gente a carinha do business plan, né? Então, cadê a carinha do business plan? Como é que ele é? Né? Então, vamos lá. Lógico, muitos de vocês já conhecem isso, eu peço licença para os que já conhecem, né? Mas vamos dar uma equalizada, a informação pode ser que tenha alguém que não tenha visto exatamente. Então, o que esse business plan é? Vou começar pelo que ele não é. Okay? Ele não é uma planilha só. Ele tem planilhas, né? Nem um PL. Ele vai mostrar o PL, tudo, etc. A gente vê... Por que eu estou falando isso? Para vocês, meus queridos amigos economistas, meus colegas economistas, colegas administradores, contadores, vocês estão acostumados, né? Porra, eu sei muito bem o que é o business plan, tal. Mas tem gente, como eu falei, até diretores de empresas de grande porte, etc., que você fala... olha, a gente precisa ver o business plan desse negócio, tal. Ele fala, eu já tenho o business plan. Ah, você tem? Beleza, vamos dar uma olhada? Vamos. Aí ele te abre uma planilha de uma página. Um PL. Mas, assim, nada contra o PL, óbvio, a gente precisa do PL. Mas um PL simplificado, aí você fala, tá, e cadê o resto? Ele fala, não, isso aqui é meu business plan, ó, tá vendo? Ó, os números são bacanas. Tá, mas não é isso o business plan. Não é um PL, não é uma planilha. Okay? Um modelo financeiro, são várias planilhas interconectadas, ou podem usar várias planilhas interconectadas, obviamente. Um modelo operacional, você tem outras planilhas que se conectam nas planilhas do modelo financeiro, e isso vai trazer os dados necessários para serem refletidos no business plan, certo? Então, ele vai detalhar todos os pontos relevantes de uma empresa ou de um projeto. Okay? Desde por que a empresa foi concebida, qual o mercado que eu quero atuar, né? Vou mostrar um pouquinho aqui. Constituição legal, objetivos da formação da empresa, problema e oportunidade, isso é muito importante. Se você tem um business plan que não mostra claramente qual é a oportunidade que você está tentando atender, fica com o pé atrás. Ele tem que ser claro com relação a qual o problema que ele quer resolver, ou qual o problema que a empresa quer resolver, e qual a oportunidade que está ali para ser atendida, né? Ele vai mostrar a estratégia. A estratégia é como eu vou
fazer para chegar ao meu objetivo, né? Então, é aquilo que a gente falou, de você, a sua missão, por que você formou a empresa, qual a sua visão, o que você quer que a empresa, em que posição ou em que situação você quer que a empresa esteja em determinado espaço de tempo, e quais os valores, que são os limites onde eu vou trabalhar, né, para que eu atinja a minha visão. Então, eu vou desenhar a estratégia da empresa tendo isso em mente, tendo em mente outros aspectos, são os concorrentes, o mercado, etc. Eu vou fazer, ok, então o meu caminho do GPS vai ser assim, 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 eu vou utilizar parceria nesse estado, eu vou utilizar outra coisa. Então, você desenha a estratégia da empresa. O business plan precisa ter isso. Os aspectos de mercado, né? Os aspectos mercadológicos, competitividade, você tem que analisar teu concorrente, análise de risco e planos de mitigação, óbvio. Existem business plans completos e existem business plans um pouco menos completos. Algumas situações a gente precisa fazer um business plan de 8 páginas. Como é que eu vou cobrir isso aqui tudo em 8 páginas? Óbvio, vamos deixar o essencial a ser visto, etc. Para cada situação. Tem business plans onde a gente tem que se manter a 15 páginas. E tem business plans que chegam normalmente 180 páginas. Né? Só que a gente tem que tomar o cuidado também de ser muito chato, porque quem que vai ler 180 páginas, né? Mas, enfim, se você precisar ver um detalhe, está lá. Você pega lá o índice, você vai lá, deixa eu ver como é que chegou nesses números de mercado. Está lá a pesquisa, está lá como chegou nos números. Tal. Legislação, propriedade intelectual, né? Também tem que estar no business plan isso. Se você vai entrar num novo mercado, a primeira coisa que você tem que fazer, estou de olho aqui no tempo, professora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai entrar no mercado é dar uma olhada em marcas e patentes. E se eu pretendo um dia entrar no mercado, deixa eu ver de onde, do Chile, eu vou lá no instituto dele, no INPI deles, e vou registrar a minha marca lá. Porque uma das maneiras de você bloquear a entrada de concorrentes é você registrar a marca do cara. Ele não vai conseguir entrar com a... Eu registro, lógico, marcas assim tão famosas, isso não é possível, mas marcas menos famosas você consegue fazer isso. Eu vou registrar a marca Coca-Cola no Chile. Quando a Coca-Cola quiser entrar, fala, a marca é minha. Óbvio, vai ter um processo, um monte de coisa. Mas isso é o que a gente chama de hijack, de um sequestro de marca, né? Mas se você vai entrar num determinado mercado, não entrou ainda, a primeira coisa que você vai fazer é registrar a marca, ter certeza que a tua patente está no PCT, né, que é aquele acordo mundial, né, de patente, grande parte do mundo. Então, propriedade intelectual tem que ser vista, a operação tem que estar em sintonia com, obviamente, com os despesas operacionais. A gente vai ver aqui no Business Plan também necessidade de investimento, CAPEX, compra de equipamento, o que for. E a gente vai trazer também no Business Plan a solução de funding. Como eu vou financiar tudo isso? Por isso que eu estou reunido com você aqui, meu querido investidor. Eu vou entrar com X%, eu preciso que você entre com tanto, e eu vou te dar tanto da minha empresa, por isso, né, nesse momento. Então, funding. E outra coisa importantíssima do Business Plan é a equipe de gestão e a organização, a estrutura de pessoas, né? Esse mesmo rapaz que a gente viu agora há pouco, o Peter Drucker, ele falou uma vez que uma empresa não é nada, o foco dele sempre foi pessoas, né? Nas empresas. Ele fala, a empresa não é nada sem as pessoas, é só um amontoado de máquinas e processos. Então, as pessoas, é muito importante. Eu posso ter o melhor business plan mais lindo do mundo, números excelentes, o mercado, uma oportunidade excelente, mas quem vai pôr isso em prática? Com todo o respeito do mundo, se eu der para o meu sobrinho que tem 12 anos de idade, falar ele vai implementar, ou que ele seja, não tenha muita experiência, poxa vida, eu não sei se eu vou colocar 50 milhões de dólares que você está pedindo aí. Porque a chance de implementar de uma maneira incorreta é grande, às vezes por falta de experiência. Ou quem vai implementar? Quem já quebrou um negócio 20 vezes o negócio? O risco é maior, pode ser que, né, nessa vez não quebre, enfim. A equipe de gestão é importantíssima e a viabilidade de mercado, sem sombra de dúvidas, né? Você vai chegar num preço, num valor, preço que você vai ter que cobrar para que você tenha aquela margem que o teu investidor quer ou que o teu acionista quer. Só que o mercado, o teu preço para viabilizar o business plan é 15 e o mercado paga 8. Não fechou. Não vai fechar isso aqui. Viabilidade financeira, obviamente, né? Baseado em histórico, dados de mercados e premissas. Então, nessas premissas, a gente, de uma maneira coerente, a gente vai mostrar o modelo de negócio da empresa,
né? O modelo operacional, o modelo financeiro conectado ao operacional, como a gente falou, a análise de viabilidade, a evaluation, né? O meu professor de evaluation, o professor Aboim, do COPEAD, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o senhor conhece o professor Almir? O Aboim, pô, sensacional, ele falou até que ia passar aqui. Aí, o valuation. O valuation não necessariamente, eu não preciso fazer um valuation dentro de um processo de business plan. Sai automático? Não sai, a gente sabe que não sai, porque ó, é diferente o negócio aqui, eu tenho que fazer uns cálculos de forma diferente para chegar num valuation, tá? Então, não é porque eu tenho o business plan, eu já tenho o valuation da empresa, obviamente, né? É um documento escrito, é um livro sobre a empresa. Esse é o jeitão dele. Essa empresa aqui, obviamente, eu estou mostrando para vocês, eu cobri aqui algumas coisas, mas eu tenho a autorização do proprietário para isso. Esse é o jeitão do business plan, ele é escrito. É escrito, ele é muito mais escrito do que... né? Mas o que a gente procura fazer, a gente procura colocar bastante imagens e etc., para ficar menos chato, sabe? Então, aqui a gente coloca gráficos, tabelas explicativas, tal. Nesse caso, é um business plan de 25 páginas, então não dava para você entrar muito a fundo nos itens, né? Mas você tinha as principais figuras aqui. Opa, tenho 3 minutos. Ok, então a gente tem as principais figuras aqui, né? Break-even, tal, a gente payback, análise de payback, a gente fala sobre indústria, enfim, a gente fala aqui sobre os principais fatores de sucesso, fala sobre os concorrentes, análise comparativa de concorrente, enfim, esse é um jeitão. Existe um outro jeitão, que é um business plan mais agradável aos olhos, que é para uma outra finalidade, né? Então ele tem um sumário executivo aqui de 2 parágrafos. Está errado? Não é que está errado, depende da finalidade desse business plan, ok? Se você tem uma finalidade, não adianta eu fazer um business plan super superficial se eu vou buscar dinheiro com venture capital, se o cara vai me moer. Então, é essa questão. Mas tudo bem, isso é um business plan aceitável? Sim, dependendo da função que ele tenha, né? Então, quais os pontos que a gente aborda? Eu vou passar rápido aqui, que já escutou meu tempo quase. A gente agora aborda o sumário executivo, mission statement, são as declarações institucionais da empresa, background da empresa, então o que a empresa tem, que isso vai dar certo, descrição de produto, serviço, marketing plan, análise de concorrência, análise SWOT, que é um dos principais instrumento, a principal ferramenta que a gente usa na análise estratégica, uma das mais utilizadas é a SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Operações, desenho de operação, planejamento financeiro, o timeline de execução disso, né? Um cronograma de execução. Então, basicamente, tudo isso aqui tem que estar refletido nesse sumário executivo, que é, eu lembro muito dos nossos trabalhos acadêmicos, é o nosso sumário executivo, que é a última coisa que a gente faz, né? Então, ele tem que refletir tudo que tem lá para frente. De uma maneira geral, esse aqui é o outline do business plan. Eu tenho aqui um pouquinho, peraí. Aqui está melhor. Então, o que a gente tem? A tabela dele. A gente tem o índice, a gente vai ter um sumário executivo, e esse é o jeitão quase que institucionalizado de um business plan. Lógico, dependendo da empresa, dependendo da situação, você pode ter alterações, mas de uma maneira geral, é isso que você vai ter num plano de negócios. Um índice, que é isso aqui, um sumário executivo, descrição geral do negócio, descrição dos produtos e serviços, o plano de marketing. Quando eu falo em plano de marketing, eu estou falando não só de plano de comunicação. O pessoal costuma ver marketing como marketing digital, marketing é propaganda na Globo, é isso aqui. Não, isso é comunicação, um pedacinho do marketing, né? Então, quando a gente fala em marketing, a gente está falando desde a gente analisar quem é teu público, quem vai comprar o teu produto, certo? Quanto ele está disposto a pagar por isso, né? O preço, né? E a gente vai ao professor Philip Kotler, né? Que eu mencionei agora há pouco, que desenhou os 4 P's do marketing, né? Preço, produto, promoção e distribuição. Distribuição é com D no Brasil, mas aqui é com P, que é placement, né? Então, o marketing ele vai analisar todos os aspectos, não só o aspecto de comunicação. O plano operacional, como é que eu vou colocar isso aqui em prática, né? Quais as licenças que eu preciso ter, onde eu vou estar localizado, parte operacional. A estrutura organizacional, quem vai tocar o negócio, quem vai tocar o bumbo, quem vai ser o maestro, qual é o background dessas pessoas, porque no fundo, vamos pensar no investidor lá, você está pedindo 50 milhões de dólares para o cara, ele está olhando e fala, por que eu vou dar 50 milhões de dólares?
Quem que vai mexer com o meu dinheiro? O que você vai fazer com o meu dinheiro? Por que você está falando que se eu te desse 50 milhões de dólares agora, daqui a 5 anos eu vou ter 60, 65, sei lá. Por quê? Me prova que teu negócio é bom. Ok? Então, a gente tem estrutura societária, capitalização, e o plano financeiro e os anexos, que vão desde currículo vitae, sumário dos concorrentes, projeção de vendas, em mais detalhes, né? Eu faço, por exemplo, business plan de 5 anos, faço as projeções de vendas em quantidades por linha de produto, mês a mês. Alguns com fórmula, né? Outros com cruzamento de realidade das operações dos clientes. Né? Detalhamento de despesas operacionais, investimentos, análise de lucratividade. Enfim, tem que escrever, não adianta. Né? Agora, vamos ver aqui a nossa agenda para o dia 23, para o nosso próximo encontro. Porque a gente falou muito do business plan, mas vamos entrar um pouquinho mais nele no dia 23. Esse índice aqui, ó, deixa eu voltar nele. Corta, isso. Esse índice aqui, o que a gente tem que fazer é rechear esse bicho. O que eu ponho aí dentro, né? Então a gente vai falar no próximo encontro nosso um pouquinho mais do que a gente coloca no sumário executivo, o que tem que ter lá, certo? Porque eu não posso ter um sumário executivo, um sumário. O sumário executivo, geralmente o cara vai pegar, o cara tá indo para ver a tua apresentação de investimento, ele tá com o choferzinho dele lá, ou tá no Tesla dele automático, né, que dirige sozinho. Aí ele pega lá e fala, puta, não deu tempo de eu ler esse negócio, deixa eu dar uma lida. Você vai pegar o sumário executivo, vai ler lá 2, 3, 4 páginas. Não adianta fazer o sumário executivo de 20 páginas, porque não vai ter função, né? Enfim, vamos aprender a rechear vamos visitar, ok? Aqui o que a gente deve fazer para rechear esse conteúdo aqui dos índices, né? Sumário executivo, modelo de negócio, descrição de negócio, produtos, serviços, planejamento de marketing, operacional, gestão, estrutura, organizacional, blá, 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 ok. E aí, a questão da entrada nos novos mercados. O que a gente tem que ter atenção quando a gente está fazendo um business plan de entrada em novos mercados? Existem, sim, alguns pontos que a gente precisa analisar com um pouco mais de cuidado do que um business plan normal. Bem, é isso, that's all, folks. Eu acho que eu terminei mais ou menos no horário, passei um pouquinho, né, professora Selma? Não, é um prazer estar te ouvindo e, nossa, não podia ser diferente, né, André? Não imaginava nada diferente. Deixa eu só posso fazer uma perguntinha? Cabe ainda? Sempre. Pode. Então, olha, nem é uma pergunta minha, introduzindo as questões que o Fauzi colocou no chat, a respeito de quem faz esse business plan e quem deveria estar preparado para isso, como no caso que ele citou, por exemplo, sugerindo uma disciplina para os engenheiros terem um preparo maior para falar sobre o business plan. Então, eu acho que por aí a gente vai naquilo que precisaria saber quem vai ser o responsável para trazer todas essas informações para a empresa. E, parabéns, bárbaro. Obrigado, professor. Meu querido Fauzi, então é o seguinte, normalmente, dependendo do tamanho da empresa, você tem uma área de planejamento, de budget, etc. Geralmente isso está debaixo do CFO, certo? Na verdade, está debaixo do CEO, mas o CFO, porque você tem muitas projeções financeiras, contábeis, etc., isso acaba ficando, a parte de planejamento acaba ficando debaixo. Planejamento, de uma maneira geral, ele tem um aspecto forte mercadológico, muito forte, ok? Mas, historicamente, as empresas costumam deixar isso, embora seja uma função muito ligada a marketing, né? Quando eu falo marketing, de novo, estou falando no marketing de verdade, não na comunicação, só aquele pedacinho de marketing que o pessoal costuma enxergar. O planejamento é uma função de marketing. Okay? A parte de planejamento como um todo, porque a gente viu que a gente tem que analisar mercado, concorrente, preço, mas não dá para separar muito isso de uma viabilidade econômica. Você não tem porquê, eu não vou fazer uma empresa para perder dinheiro, entende? Então está muito junto isso. Geralmente fica debaixo do CFO. Quem deveria ter conhecimento do business plan dentro da empresa? Obviamente, todos se levam, sem sombra de dúvida, e alguns diretores do business plan como um todo, alguns diretores estratégicos, porque dentro do business plan está aberta a nossa estratégia, sabe? Então, como eu vou fazer para chegar lá? Isso, muitas vezes, é uma informação que, se vazada, é uma informação que pode trazer um prejuízo para a empresa.
Maravilha, excelente. Não. Estou vendo aqui, professor Vaccaro, primeiro, meus parabéns, como disse a professora Selma, Obrigado. esperava naturalmente isso, esse sucesso de sua apresentação, o brilhantismo da sua didática, né, e conteúdo. Vários elogios, naturalmente, e não é surpresa também. Mas a palavra, parece que o Wagner queria fazer uma pergunta, Wagner, ou não, ou é impressão minha? Ok? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por gentileza, faça pelo sinal de costume, porque fica muito mais fácil essa interação, muito mais tranquila e muito mais, digamos assim, real para todos nós essa interação. Ok? Bom, já aproveitando, então, vou fazer a pergunta aqui Diga, para o Wagner. professor André. Bom, primeiramente, parabéns, foi uma excelente palestra, pena que o tempo está curto, né, para a gente poder ouvi-lo mais. Obrigado. Mas está de parabéns. Bom, de qualquer maneira, só a minha pergunta, professor. O business plan, na verdade, ele passa a ser, então, o esqueleto de uma estrutura para uma nova empresa, né? Quer dizer, pelo que eu entendi, eu já fiz alguns business plans, já trabalhei, fui diretor de marketing da Whirlpool, já fiz vários na minha carreira como publicitário, como homem de marketing. Conhece o Henrico Zito? Você conhece o William? Sim. Lógico. Eu fui da época da família Etinick. Da Etinick, um pouquinho mais. Da família Etinick. E eu fui o responsável pela campanha no Brasil, que foi um sucesso, que foi assim uma Brastemp, né? Então, eu sou daquela época. E trouxe também a Samsung para o Brasil, tive que fazer o business plan junto com o pessoal aqui em São Paulo, aqui no Brasil, para trazer a empresa para cá. Mas eu só estou falando isso para você também me conhecer um pouco e ver o objetivo da minha pergunta, né? Hoje existe uma moda, que é a moda das startups. Todo mundo quer abrir um negócio e falar, eu tenho uma startup e eu virei o CEO. Então, tem gente que usa a palavra CEO, inclusive, como de uma forma até errada, vamos assim dizer, né? Mas, para esse pessoal que está chegando agora, para essa turminha que está chegando agora, para esse movimento das startups, o business plan é o esqueleto, né, dessa nova empresa. O que você, como um grande consultor também, o que você diria para esse pessoal de startups que está começando agora, para dar mais atenção para essa questão do planejamento, né, e não sair a trancos e barrancos para ver o que vai dar lá na frente, porque geralmente não dá em nada, né? Geralmente dá uma grande trombada lá na frente, né, professor Almir? Maravilha, eu gostei então, muito. Eu queria saber de você essa questão, para a turma que está chegando agora, né, a importância de se fazer esse planejamento e o esqueleto do negócio que estaria dentro desse business plan. Sensacional, Wagner. Muito propícia a pergunta. André, você poderia até acoplar na pergunta do Wagner. O Ricardo, André está fazendo uma pergunta, se para investir nos Estados Unidos, se o empreendedor precisa de algum tipo de visto especial. Aí você já conecta para... Né? Ok, perfeito, professor. Obrigado. Wagner, aquele negócio, olha, hoje em dia a gente tem, com todo respeito, a geração dos millennials, agora a geração alfa, que é mais nova, etc., a gente tem um imediatismo muito grande dessa geração, né? Por quê? Porque eles têm um acesso à informação com uma velocidade muito maior do que a gente tinha. Então, isso gera talvez uma ansiedade, né? Aquele negócio de você plantar, agora na hora do almoço, a sementinha, às 2h você vai lá e fala, pô, não nasceu essa árvore ainda? Que é isso? Então, existe um imediatismo, é normal a gente ver isso nos millennials, né? Isso faz com que todos queiram, busquem, né? Porque o mercado digital é um mercado bastante fértil, então todos querem ter uma fórmula mágica de ganhar muito dinheiro muito rápido. Então, o que acontece? Eu acho ótimo, porque a humanidade cresce por causa disso, né? Por causa dessas cabeças que vão atrás de soluções novas, de inovação, sem sombra de dúvida. A única questão que a gente tem que tomar cuidado é isso, a gente precisa fazer planejamento, a gente tem que planejar, tem que fazer conta,
né? E a gente precisa sempre trazer os velhinhos que nem a gente, né? Traz o pessoal com mais experiência para o teu negócio, quando você for fazer o business plan, porque eles vão fazer um cruzamento de realidade, muitas coisas que o jovem ainda não teve tempo, não teve na carreira dele para conhecer, bater a cabeça, etc. Alguém que pode estar dentro, às vezes até do conselho da empresa dele, alguma coisa, vai ajudar a colocar o pé no chão e falar, opa, peraí, eu já andei por aí, já bati a cabeça. Ó, isso aqui tem que tomar cuidado com isso, com isso, com isso. Então, é muito importante a gente entender isso, que a geração atual, uma geração brilhante, cabeças brilhantes, tem um terreno super fértil, mas é muito importante entender que a experiência é uma coisa que só o tempo dá, né? Então, busque suprir de alguma forma esse gap que você tem dessa experiência no business plan, na tua empresa. Faça um business plan com o maior detalhe possível, porque aí você vai ter maior chance de entender quais os pontos que você pode ter mais fracos e reforçar, ok? Colocar uma pessoa a mais, porque se você não entrar no detalhe, muitas vezes você vai descobrir ali na frente, numa reunião com o investidor, que você está 1 ano e meio tentando fazer aquela reunião, aí o cara vai te fazer uma pergunta, vai te derrubar. Então, faça isso, utilize a experiência, que a experiência é uma coisa que a gente, infelizmente, o pessoal mais novo não consegue comprar, né? Pode trazer alguém junto para trazer, mas façam o business plan e façam com seriedade com relação a isso. Não percam a oportunidade na frente do investidor. É muito difícil ter uma oportunidade dessa, os caras não têm tempo. E assim, ele não vai gastar o tempo dele com você e você tem um negócio que não se comprova, e ele poderia estar usando o mesmo tempo para aprovar um negócio que vai trazer para ele 15, 20, 30, 50, 150 milhões de dólares. Ele não vai querer, não vai te ouvir mais. Sim. Então, André, costurando você também falou que não é uma planilha apenas o business plan, claro. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho que talvez não seja também a apresentação do pitch, né? Porque Exato. tem muita gente de startup que acha que o business plan é aquela apresentação de 3 minutos, né? E ele já fez o business plan. Exato. Fale um pouquinho sobre isso para a gente também. Tem muita gente chega, você sabe, Wagner, tem muita gente chega para a gente e fala, você quer ver o business plan? Me dá o pitch. Me dá aqui um PowerPoint com 15 slides. Pô, legal, bacana, agora deixa eu ver no que esse slide se baseia, né? Então, tem isso, tem a questão da planilha, estou falando de gente grande, estou falando de gente sem experiência, pequenininho, começando, não, estou falando de gente grande, vem falar assim, ó, esse aqui é meu business plan. É um PowerPoint, me fala, bicho, mas o PowerPoint é um recurso de apresentação. Então, me mostra o que você está apresentando, o que tem por trás disso, cadê as licenças, cadê isso, cadê aquilo. Então, o business plan não é um PowerPoint. PowerPoint é um recurso para você apresentar. E da mesma forma que não é uma planilha, você tem um monte de planilha para você construir seu business plan. Eu vou aproveitar, vou responder aquela questão que o professor Almir mencionou. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa do mundo pode vir investir aqui. Então, você não precisa ter um visto especial para investir, a não ser que você queira trabalhar aqui ou morar aqui. Aí sim, se você quer morar aqui nos Estados Unidos, você precisa ter um visto que te permita isso. Então, não existe, por exemplo, alguns países têm isso. Se eu fizer um investimento, se eu comprar um imóvel de 5 milhões de dólares, eu ganho visto. Não, aqui nos Estados Unidos não tem isso. Existem alguns vistos de investimento que chamam, que você faz um investimento na sua própria empresa, você mostra que esse investimento é um investimento que Estados Unidos está precisando, existem valores mínimos que você tem que investir. Se você tem cidadania de algum outro país que tem algum tratado dos Estados Unidos, possivelmente esses valores caem para as coisas de 150, 200 mil dólares. Mas formar uma empresa ou fazer um investimento e falar, eu ganho um Golden Visa, como o caso de Portugal, não tem nos Estados Unidos. Se você quer investir aqui, cara, tem um polonês aqui que ele é dono de 2/3 do Hilton de Orlando. O cara não mora aqui, nem quer, porque se ele vira residente aqui, ele tem que pagar os impostos daqui, de acordo com a estrutura daqui, sobre o mundo inteiro, que é tributação universal. Ele quer ficar lá na dele, que tem um monte de coisa lá na Polônia e que está tributado por lá. Mas, assim, então você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter investimentos financeiros. O que você precisa de visto é para você residir aqui. Residir e, principalmente, para trabalhar aqui, mesmo que seja a sua própria empresa. Maravilha.
Olha, eu quero pedir permissão a todos, porque nós temos um compromisso para não comprometer o período da tarde, né? Queria novamente agradecer a você, mas, e antes de passar a palavra para o professor Manolo, lembrar também, agradecendo aqui os nossos amigos Marcos Calheiros, professor José Carlos, a professora Selma Parcerona, estamos juntos, né, professora? Muito bom, excelente esse momento. E, professor Vaccaro, antes de passar a palavra para as considerações finais do professor Manolo, que eu acredito que ele estava com um outro problema, não sei se ele continua conectado, eu queria passar para as suas considerações finais, lembrando a todos que no dia 23 de maio vamos ter agora, então, Mão na Massa, apresentando o Business Plan como realmente ampliando fronteiras. É muito importante para todos que assistimos esta aula maravilhosa do professor Vaccaro hoje, estejamos conectados no dia 23 também. Professor Vaccaro, para as suas considerações, por favor. Muito obrigado, professor Almir. Mais uma vez, professor Manolo, professor Almir, professora Selma, nossos colegas economistas, colegas administradores, colegas contadores e demais profissões que eu vi que tem outras aqui também. Pessoal, olha, é um prazer enorme poder estar apresentando aqui na OAEB, poder estar na OAEB já é, para mim, uma conquista pessoal, profissional gigante. Então, eu sou profundamente grato à professora Selma, professor Almir, professor Manolo, que possibilitaram isso. E, bem, a gente está sempre disposto aqui a poder colaborar com um pouquinho um pouquinho do que a gente faz, né? E, bem, enfim, nosso próximo episódio, vamos dizer assim, nosso próximo episódio, isso, nós teremos um pouquinho do recheio do Business Plan, né? Agora, eu espero que o meu objetivo foi passar exatamente o que é o Business Plan e o que a gente aborda nele, né? E como o nosso querido Wagner mencionou aqui, o Business Plan não é uma planilha, não é um PowerPoint, né? Ele é uma estrutura. Ele é a estrutura, é o esqueleto da tua empresa, é o coração da tua empresa, que muitas vezes a empresa, a pessoa, o empreendedor, começa a construir e não faz, né? não constrói. Em determinado momento, ele vai precisar entender como funciona a estrutura dele. É isso que traz. Agradeço de coração e daqui a 15 dias estamos aí novamente. Muito obrigado, professor. Retorno a palavra. Maravilha. Muito obrigado, professor Vaccaro, muito obrigado, professora Selma, obrigado a todos que nos acompanharam. Excelente, foi uma excelente aula e até a próxima daqui a 15 dias. Obrigado, queridos. Um forte abraço a todos. Deus nos acompanhe a todos.